Seja muito bem-vindo a outro vídeo sobre negócios e o futuro das grandes empresas. Hoje nós vamos falar sobre cerveja, sobre o futuro das grandes cervejarias. Ao longo dos últimos anos, as cervejarias artesanais e especiais elas caíram no gosto dos brasileiros e têm se tornado parte da nossa cultura. Com produtores muito animados e cientistas afirmando que ainda existe muito espaço para crescimento nesse mercado, será que algum dia um deles pode se tornar a nova Ambev? E como sempre, meus caros amigos, para prever sobre o futuro, em primeiro lugar é preciso entender o passado. A cerveja ela já existe no mundo há mais de 4.000 anos, certo? Com relatos já que em 2100 a.C., os sumérios eles alegravam-se com uma bebida fermentada a partir de cereais. A cerveja ela sempre foi famosa e muito consumida em todo o mundo, né? Mas existia um problema com a cerveja, né? Ela frequentemente azedava. Então, em 1862, graças ao químico francês Louis Pasteur, isso mudou. Ele criou um método chamado de pasteurização, que conseguiu conferir uma validade muito maior à cerveja e também a vários outros itens, permitindo então que as cervejas elas pudessem ser transportadas e vendidas em lugares mais distantes. Algo que simplesmente antes era impossível devido a essa baixa validade do item. E assim, em meados de 1880, a indústria da cerveja ela passou por essa revolução da pasteurização e começou a se consolidar. Para se ter uma ideia de quão recente isso apenas em 1883 que a cerveja Budweiser ela passou a engarrafar as cervejas dela. Em 1885 que eles começaram a exportar, a vender para alguns outros países. A cerveja Pilsen ela foi fabricada inicialmente em 1842 na cidade de Pilsen. No Brasil, a Brahma ela surgiu só em 1888 e em 1889 surgiu a Antártica. Em 1930 essas duas empresas, a Antártica e a Brahma, elas eliminaram praticamente todos os concorrentes que existiam, elas dividiam a liderança da produção de cerveja no Brasil. E assim seguiu. Por muito tempo foi um mercado muito pacato, e até que em 1999, então essas duas empresas elas se fundiram e formaram então a Ambev, A fusão ela deu um poder imenso a essa cervejaria que passou praticamente a ter um monopólio das cervejas no Brasil, com praticamente 90% da produção nacional. No Brasil, com fortes leis, o lobby, as cervejarias elas não podiam ser optantes pelo Simples Nacional. Então, qualquer cervejaria tinha que começar pagando muito imposto. E com grandes exigências de maquinário, uma legislação nada agradável, existiam muitas barreiras de entrada para o surgimento de novos concorrentes, Nada a ver com lobby, E isso fez com que o Brasil ele tivesse um sistema que apenas favoreceu essas grandes empresas que tinham lobby, E agora tende a mudar esse cenário. No resto do mundo a história foi um pouquinho diferente. Sem tantas leis, sem um lobby tão poderoso, a entrada de novos concorrentes era muito normal, E praticamente todo o resto do mundo, em meados de 1980, começaram a surgir micro cervejarias, Uma nova proposta, cervejas com mais qualidade, melhores matérias-primas, acompanhamento mais direto no processo, Algo que simplesmente é inviável para a produção de cerveja em larga escala, Só que no Brasil isso não aconteceu, mas em 2018 tudo mudou. O principal mudou. As microcervejarias, a partir de então, elas podem ser regulamentadas pelo Simples Nacional. E o mercado que já vinha crescendo nos últimos anos, e agora ele vem simplesmente explodindo em crescimento. Para se ter uma ideia dos números, em 2015, existiam pouco mais de 300 cervejarias no Brasil. Em 2016, praticamente 500. 2017, 679. 2018, já eram 889. E agora, no final de 2019, já foram 1.209. O Brasil hoje é o quarto maior consumidor de cervejas no mundo e 98,4% desse mercado fica com as grandes cervejarias. Só 1,6% fica com as pequenas. E aqui que entra a grande questão. Essa revolução de 1980 faz mais ou menos com que esse mercado, essas micro cervejarias, dominasse mais ou menos 20% do market share nesses países. E seria incrível o market share das
micro cervejarias também aqui no Brasil chegar nesses 20%. E não apenas incrível, mas isso é 100% viável. Esse mercado está crescendo, ele deve continuar crescendo e tem previsão de crescer ainda mais. Não tem previsão de se estabilizar, está recém no começo. As grandes indústrias elas ganharam muito mercado e acumularam margens muito grandes, principalmente pela falta de concorrência no mercado, né? E comprando os concorrentes que existiam. E agora? Qual que você acha que vai ser o futuro desses gigantes da cerveja com esse novo mercado emergente? As grandes cervejarias elas já começaram esse movimento que elas faziam antigamente. A Ambev ela já é dona de sites de review de cervejas artesanais, coleciona já diversas marcas de cervejas artesanais no seu portfólio que ela foi comprando também nesses últimos anos. Será que eles vão conseguir dominar esse mercado? Ou será que simplesmente esse novo mercado vai conseguir dominar essas empresas? Com um foco em redução em custos, maximização de lucros e simplesmente alterando essas receitas que eram para ser de muita qualidade quando a Ambev compra essas empresas, a Ambev tem valores um pouco diferentes dessas cervejarias. O cenário realmente ele não é nada favorável a esses gigantes aqui no Brasil. Mas uma coisa é certa, o mercado ele deve mudar consideravelmente nos próximos anos. Qual a tua aposta? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, até mais!